Já começou? Opa, galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Professor Alexandre entrando na sua casa para essa videoaula. Eita, essa máscara também está falhando. Galera, vou tirar um pouquinho aqui. Oh, que beleza! Está tomando cuidado? Que bom! É importante você tomar cuidado nesses tempos de pandemia. Vamos fazer a nossa parte, que com certeza tudo isso vai passar e vai ficar muito bacana. Legal! Bacana, muito obrigado pela oportunidade de estar entrando na sua casa. Esse aqui é um companheiro que eu tenho vindo comigo, né? Me ajudado a chegar até a escola, né? Vermelho porque é a cor da escola. Mas eu vou pedir licença para ele. Opa, desculpe, vou pedir licença para ele. Vou deixar ele aqui, depois vou levar para dar comida para ele. Falou? Um abraço, querido. Peraí, opa, não, um abraço para ti, querido. Aí eu vou chamar. Ô, querido, tudo bem com você? Lembrando do Colégio de Vocação. Quem tem vocação tem futuro. Abraço. Querido, hoje nós vamos continuar as nossas aulas. Material positivo, você pega aí a sua apostila. Vou dar 1 minuto. Não, 1 minuto é muito tempo. Vou te dar 10 segundos. Vai lá pegar o seu material positivo, apostila 1. Olha só que linda a nossa apostila. Ei, que linda a nossa apostila. Pega a apostila 1 e você pode começar abrindo lá na página 46. Todo o material que a gente vai estar trabalhando aqui nessa videoaula, ela está baseada nesse conteúdo aqui na apostila. Você pode ir acompanhando, depois eu vou estar passando material de apoio para você, ali no positivo e você vai poder acompanhar os slides. Vamos lá? O que nós vamos aprender hoje? Hoje nós vamos aprender tipo de vegetação no território brasileiro, tá bom? Você vai aprender, se você pegar aí na página 46 da sua apostila, material didático, você vai ver que já tem um mapa apresentando para você aí os tipos de vegetação. Obviamente que hoje eu vou ser mais prático aqui com você, explicando como se apresenta no território brasileiro esses tipos de vegetação. Se você acompanhar aí pelo material positivo, você vai ver a explicação, a apresentação de todo esse conteúdo em relação aos tipos de vegetação. Beleza? Vamos lá! Vamos começar a entender mais o que é vegetação. Vou contar uma história breve para você. Uma vez eu perguntei numa prova para uma determinada escola, tá bom? Não foi a nossa escola aqui não. E eu perguntei, cite alguns tipos de vegetação da região sul do Brasil. A região a qual nós moramos. Beleza. Quando eu fui ler, estava escrito repolho, alface. Exatamente. Tipos de vegetação. Um aluno, estudante, respondeu repolho e alface. Por favor. Então, nós precisamos entender o que é vegetação, não o que é vegetal. Vegetação. Vamos lá. Então, vamos aqui. Consegue ler? Vamos ler junto. Mas o que é vegetação de um lugar, de um determinado lugar? Como nós estamos no 7º ano, nós estamos falando de Brasil. Beleza? Então, vegetação é um tipo de vida vegetal fixada ao solo que pode variar de acordo com a região e suas particularidades. Exemplo, clima, que nós aprendemos na aula anterior, luminosidade, relevo, solo, entre outros fatores. Tantas coisas podem modificar a vegetação de um lugar. Se ele estiver num lugar mais quente, é um tipo de vegetação. Se estiver num lugar mais frio, é outro tipo de vegetação. Se estiver num lugar onde é muito seco o clima, é um tipo de vegetação. Se for muito úmido, sucessivamente vai modificando. Então, por isso que a gente tem que prestar atenção. Como o Brasil é grande, o território, como eu disse na aula anterior, é um país continental muito grande, a variação de clima é grandiosa no Brasil. Conforme o clima muda, muda também a vegetação. Bora lá. Então, ela pode ser definida também como um conjunto de plantas de uma região. É um elemento da paisagem que mais se destaca ou predomina. Então a gente pode também determinar vegetação de um lugar porque apresenta um tipo. Exemplo, araucárias, né? Nós temos um tipo de vegetação chamada araucárias porque aquela região é predominante as árvores das araucárias. Então, por isso que a gente define a vegetação daquele lugar por característica e pela quantidade em que chama a atenção. É predominante. Olha o que diz aqui, ó, predomina naquele lugar. Agora que eu já sei o que é vegetação, que não é alface
não é repolho, isso é vegetal, como esse estudante me respondeu, eu já tenho a ideia de como eu vou entender então esse processo em relação ao nosso Brasil. Então, olhando para o Brasil, e se você pegar a apostila de vocês, na apostila de vocês vão ter um mapa e uma relação. Se você pegar aqui, ó, tá aparecendo o Data Show, vai ter uma relação aqui dos tipos de vegetação. É o que eu coloquei aqui para a gente poder visualizar juntos. Bora lá então! Quantos tipos de vegetação são predominantes no Brasil? Lembra? Predominam. Como o Brasil é muito grande, é dividido em 5 regiões pelo IBGE, cada região tem a sua característica na sua vegetação também. Mas vamos entender quais são os tipos de vegetação no Brasil. Bora lá! São 7 tipos de vegetação que se apresentam em nosso território. Primeiro, vegetação amazônica, ou amazônico. Tem alguns que a gente fala vegetação amazônica, mas é a vegetação amazônica. O nome já está configurando aonde eu vou achar, então é mais ali ao norte do Brasil, onde tem a floresta amazônica, então por isso já o nome, porque se predomina lá um tipo de floresta. Eu acabei de dizer as araucárias, vegetação de araucárias. Araucárias. Nós temos um tipo de localidade que também apresentou predomínio dos araucárias. Caatinga. Não, eu estou falando de caatinga. Caatinga é quando o cara não lava o sovaqueiro, quando o cara não lava os pés, quando o cara não toma banho, fica catinguento. Mas aqui é caatinga. É um tipo de vegetação. Já vou falar sobre ela depois, uma peculiaridade da caatinga. Nós temos o cerrado, nós temos mares e morros, nós temos pradarias, não é padaria, eu sei que está com fome nessa hora, para tomar café, meu filho. Pradarias, não é padarias. Já pensou padaria, está com fome, quer comer sonho? E nós temos a faixa de transição. Então vamos lá. Como que a gente pode visualizar isso? Olha que mapa lindo, rapaz. É praticamente o mesmo mapa que você tem aqui. Olha só. É praticamente o mesmo mapa que você tem aqui, Bora lá. Então, eu falei que eu tenho clima amazônico, ou amazônico. Eu tenho cerrado, mares e morros, caatinga, araucárias, pradarias e faixas de transição. Beleza? Mediante a tudo isso, eu tenho nesse mapa aqui domínios morfoclimáticos, que significa tipo de clima. Por que domínios morfoclimáticos? Porque é aonde domina, é aonde predomina esse tipo de clima na região. Eu não sei se você vai conseguir visualizar conforme eu estou visualizando aqui. Nós temos as cores na legenda de cada clima e depois nós temos o clima, como ele se apresenta nas regiões do Brasil. Então vamos lá, eu vou tentar só pontuar para vocês aqui aonde. Você também tem no seu material positivo, página 46, se quiser acompanhar. Eu tenho o clima amazônico, que ele predomina nessa região do Brasil, região norte do Brasil, predomina aqui, olha aqui, clima amazônico. Depois eu tenho o cerrado, que predomina mais na região central do Brasil, entre o centro-oeste do Brasil, entre um pedaço do nordeste do Brasil e até mesmo do sudeste do Brasil aqui. Então eu tenho cerrado. Eu tenho mares e morros, que vai cortar o litoral. Olha só, mares e morros corta o litoral do Brasil praticamente do sul, aqui é onde está o Rio Grande do Sul, passando Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, vai-se embora até chegar nas regiões nordeste do Brasil. Esse tipo de vegetação, esse tipo de vegetação é a vegetação da nossa região. Enrolei aqui, beleza? Então, aqui nós estamos mais ou menos nessa região aqui, Então, o nosso tipo de vegetação é mares e morros. Por que mares e morros? Justamente pela a formação da nossa vegetação, pela influência do mar que nós temos. E pode ver que se você olhar depois aí pela janela da sua casa, você que mora aqui em São José, se você olhar para a direita, se olhar para a esquerda, de repente se você olhar
para frente você vai ver alguns morros assim, né? Se você sair para fora e não ver nada, só ver prédios, é porque você é rico, você mora bem, hein? Você mora em um lugar privilegiado. Tô brincando, tá? Eu consigo visualizar isso, certo? Depois nós temos as araucárias, que está concentrada na região sul do Brasil. Tá? Nós temos aqui o Rio Grande do Sul, nós temos aqui Santa Catarina e Paraná, sendo que o Paraná se destaca muito a questão das araucárias, tá? Também uma grande parte aqui no Rio Grande do Sul e parte também de Santa Catarina, principalmente quem vai para a Serra Catarinense, logo vai lembrar, ver o que é uma araucária. Depois eu vou mostrar para vocês como que é o desenho desses tipos de vegetação. E depois nós temos as faixas de transição. O que é faixa de transição? Olha só, a faixa de transição pode ver que vai percorrer, praticamente vai em todo o território brasileiro. São faixas entre os tipos de vegetação diferentes que existe. Por isso que a gente chama de faixa de transição, entre um e entre o outro. Beleza? Bora lá então? Então eu tenho aqui, ó, vegetação amazônica. Eu vou mostrar a imagem para você, você vai entender. A vegetação amazônica ela tem por características, vou citar algumas características, mas se você pegar o material positivo e você começar a dar uma olhada a partir da página 47, cada página da 47, 48, 49 e página 50, você vai ter explicação de cada uma desses tipos de vegetação. Então eu vou deixar para você ler em casa, para você poder contextualizar melhor, e eu vou falando um pouquinho para você aqui, para você visualizar o tipo de vegetação. Então nós temos aqui vegetação amazônica. Pode ver que é uma floresta mais densa. O que é uma floresta densa? Uma floresta fechada, quase não tem, você olha por cima, parece que não tem espaço para entrar. Ela é uma floresta limpa também, por baixo ela é muito limpa, ela não tem mato, porque ela é tão densa em cima que embaixo quase não entra sol. E não entrando sol, acaba que a superfície terrestre ali, ela não tem quase vegetação. Ela tem folhas que caíram, pedaços de árvores que caíram, então o território fica muito úmido ali e acaba que não cria muita vegetação, grama, essas coisas. Fica mais a questão de árvores, por isso que nós temos o quê? Essa floresta fechada densa. Pode ver que percorre até um rio em torno dela. Olha, você olha, parece um campo de futebol, mas é florestas e árvores, melhor dizendo, e árvores muito altas, tá? Chegando a uma altura que fecham as copas. É muito lindo. Floresta amazônica, patrimônio da nossa América do Sul e grande parte do território brasileiro. Bora lá! Nós temos o que? Araucárias. Araucárias nós temos, olha que legal araucária. Tá? Eu cruzo muito por áreas assim quando eu vou para a Serra Catarinense. Tá? Qual é a característica das araucárias? Elas têm um espaçamento entre elas, quase de 1,5 metro. Elas estão obedecendo, olha, preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Elas estão obedecendo quase que a Secretaria de Saúde aqui do nosso município. Elas estão 1,5 metro de distância para não ter contaminação com coronavírus. Não era para brincar com isso, eu não estou brincando não. Mas aqui, ó, pode ver, estão sabendo? Vamos se divertir aprendendo, né? Então, nós temos um espaçamento entre essas árvores. Vocês podem ver que a característica delas é que elas têm o quê? Elas têm o seu caule, né? O seu tronco, vamos dizer assim, muito longo. E em cima elas têm digamos assim, as suas folhas, aonde elas praticamente formam um chapeuzinho, ó, eu sempre digo, um chapeuzinho. Essa é a característica da araucária. As copas, melhor dizendo, me fugiu a palavra, as copas são em cima, quase não tem folhas, quase não tem, digamos, galhos, para que elas vá tendo uma formação de uma árvore, como a gente viu lá na floresta amazônica. Então elas são espaçadas, elas formam copas, né? É bonito de ver uma araucária que tem um tronco muito longo e um espaçamento entre elas. Pode ver que já em torno delas há vegetação, gramíneas ou gramíceas, ou grama, como queira, porque entra o sol e começa a ter a vegetação ali, diferente da floresta da vegetação amazônica. Ela tem um espaçamento elas,
e ela é bem característica. Quando você está na estrada e logo vê ela, você logo percebe que é uma araucária. Eita! Araucária, beleza? Bora! Caatinga, um clima muito característico e único. Por que único? Porque só o Brasil tem esse tipo de vegetação. Esquece clima, é vegetação. É só o Brasil tem. Existe no mundo, na África, as savanas, que representa ser parecido com esse tipo de vegetação. Podemos observar, isso se dá lá na região nordeste do Brasil. Podemos observar as características, muitos arbustos, cactos, tá? Por quê? Porque é uma vegetação que se dá num clima seco, onde o solo também contribui para esse tipo de vegetação. Podemos observar, elas são muitos galhos, poucas folhas, pouco verde. Então a gente percebe que aqui em torno não tem uma vegetação de grama, porque é muito seco o clima, então por isso nós temos uma vegetação muito seca. E o que eu chamava a atenção da caatinga? Escreve aí, anote aí, queridão, anote aí no seu caderno. A caatinga é um tipo de vegetação exclusiva do território brasileiro. Só no Brasil existe esse tipo de vegetação, certo? Guarda isso aí. E nós temos também cerrado. O cerrado ele se dá por características bem interessantes, tá? É quase que uma normalidade. Nós temos o que? Geralmente em áreas bem planas, tá? Não tem morros, são áreas mais planas, e ela tem uma vegetação rasteira e com poucas árvores, né? E as árvores têm características bem de uma formação daquele desenho que a gente imagina quando desenha uma árvore. Tem as raízes, o seu caule, tem os galhos, tem as folhas, bem uma formação de uma árvore natural. Claro que a gente percebe que essas árvores aqui, e isso vai depender muito do clima e também do solo, elas não são árvores tão retas, né? Elas são meio tortas. Isso, quando elas começaram a crescer, elas já não tiveram essa formação, muito por causa do solo ou por causa do próprio clima. Isso modifica também a formação da vegetação. Mas pode ver, é uma vegetação predominante rasteira, com espaçamento entre elas, geralmente em lugares planos e com algumas árvores, características da região. Nós também temos mares e morros, bem típico da nossa região. Se a gente perceber, aqui nós temos a formação de grama, nós temos vegetação rasteira, nós temos algumas árvores. Vai depender da região que está, porque quando eu estou numa região assim mais montanhosa, o clima também em cima da montanha, geralmente quanto mais eu subir a altitude, o que é altitude? É quando eu saio do 0 grau ali para cima, né, medindo em metros, melhor dizendo, da altitude do mar, que é 0, até tudo que estiver acima do nível do mar é medindo a altitude. Pode estar 100 metros de altitude, pode estar 1000 metros de altitude, 2000 metros de altitude. Dependendo da altura que você está em relação ao mar, obviamente é mais frio. Se for mais frio, eu vou ter mais características diferentes do tipo de vegetação, de árvore que vai nascer naquele lugar. Mas é típico dessas regiões que elas, como diferente do cerrado, que a gente viu aqui, eu vou voltar um pouquinho, o cerrado é plano, aqui é o contrário, ela tem muita ondulação, ela não é plano, é um terreno bastante acidentado, que a gente chama, tá? E essa vegetação vai nascendo conforme o clima ou a proximidade com o mar. Nós aqui temos uma interferência, a gente tem essas ondulações, a gente tem esse terreno acidentado e ainda temos a influência do mar. Então isso pode colaborar para ter esse tipo de vegetação. E nós temos as pradarias, conhecida como coxilhas. No lugar que eu venho, do Rio Grande do Sul, é muito típico a dizer, eu vou plantar arroz lá naquela coxilha. Não é coxinha, é coxilha. O cara já está pensando em comer de novo. Olha, então as coxilhas, elas são predominantemente, praticamente, terrenos muito planos, que são usados para a agricultura.
Então, que tipo de vegetação tem aqui? Vegetação gramíneas, tem alguns arbustos, depende, se estiver próximo de uma região que tem água, que faça um rio, que tem um leito de um rio, eu vou ter algumas árvores, tudo isso. Mas o predomínio das pradarias está ligado ao processo de ser um terreno bem plano, beleza? E nós temos a faixa de transição. Aí eu coloquei essa foto aqui, até vai aparecer a primeira foto que eu coloquei, só mais próximo, né? Porque a gente está vendo uma floresta densa, a gente está vendo aqui muita água, mas eu coloquei essa foto aqui porque é do Pantanal. O Pantanal é uma faixa de transição entre a floresta amazônica, entre o cerrado e até mesmo as araucárias. Então, eu posso até ter uma araucária aqui, eu posso até ter uma vegetação nesse lugar aqui parecido com a floresta amazônica e até partes ter o cerrado. Mas o que caracteriza essa região? Como uma região pantanal, porque ela é muito úmida e por períodos dos anos ela fica toda submersa, por água, eu vou ter muita vegetação aquática aqui também, nessa região, que a gente pode perceber aqui na foto. E os tipos das árvores, elas são um pouco acidentadas, por mais que elas sejam, olhando por cima parece ser fechado, ela tem muitas árvores, que crescem dentro da água, então vai ter uma modificação, uma transformação no crescimento da sua própria água. E tem sim vegetações apenas características da região, mas ela é uma zona de transição, quer dizer, eu posso ter uma peculiaridade de cada uma das vegetações aqui, mas ela vai se caracterizar por essa questão aqui, por ela ser uma região mais úmida e porque um período do tempo no ano, das estações do ano, nós vamos ter o quê? Uma floresta submersa da água, beleza? Bora lá! Então eu quero deixar uma tarefa para vocês, meus queridos. Hoje a gente viu a videoaula falando dos climas, e você agora em casa vai ler a partir da página 46, vai ler sobre todos os climas. Ali no material positivo vai estar tudo explicado, muito bem explicado. Você vai ver essa aula aqui e vai completar tudo isso. E eu vou deixar aqui uma tarefa que eu vou estar disponibilizando para você no Positivo On, depois as respostas para vocês, tá bom? Ou vocês podem me enviar para o meu e-mail também. Então vamos lá. Qual é a tarefa que vocês vão fazer, amados? Qual é a tarefa que vocês vão fazer? Lá vem o professor dando tarefa. Bom, vamos lá, vamos lembrar dos climas. O que eu quero que vocês façam? Olha, coisa fácil, olha lá. Fazer um resumo de cada tipo de vegetação encontrada em nosso território. O que vocês vão fazer? Vocês vão assistir essa videoaula. Assistiram a videoaula? Vocês estão vendo o final da videoaula? Então vocês já assistiram. Vocês vão fazer a tarefa, vocês vão pegar o caderno de vocês, vão pegar o livro material positivo, junto com a videoaula, mais o material positivo, vocês vão fazer um breve resumo de características da vegetação do Brasil, de toda a vegetação. Aí o que você pode fazer? Você pode tirar uma foto, ou você pode pegar e fazer no Word, como quiser, e postar lá no meu e-mail. Mandar para o endereço eletrônico no meu e-mail, geografiavocação@gmail.com. E ali eu vou estar recebendo, já vou estar olhando, essa tarefa vai ser muito bacana você fazer. Querido, alguma dúvida? Se tiver dúvida, mande também para esse endereço. Eu tenho certeza que você vai ser nota 10. Mas por hoje, querido, é só. Eu quero estar me despedindo, então como eu vou estar indo embora, eu vou usar minha máscara de proteção aqui, para não correr risco. Ei, estou dizendo para você, se cuide, lava as mãos, te cuida, querido, é importante. Eu tenho certeza que nós fazemos a nossa parte, breve nós estamos aqui, breve nós estamos aqui, breve nós estamos juntos aqui na sala de aula. Eita, colégio vocação, olha só. Quem tem vocação tem futuro. Você tem futuro, você tem vocação. E coronavírus, Covid-19, a prevenção está em nossas mãos. Vamos lavar a mão. Ei, eu estou indo embora. Vou levar meu coleguinha aqui para ir embora.